Qualquer coisa que se move é movimentada por outra, sendo de início gerada pela vibração interna. Nós podemos ver isso no motor. Por exemplo, primeiramente, a gente tem que considerar a energia escalar, que subdivide em eletricidade e magnetismo. E quando nós temos essas duas componentes, nós temos o giro do motor. E o Dr. Kepp faz analogia com o psíquico. Quando nós juntamos o sentimento com o pensamento, nós temos a ação, que será boa se nós tivermos bons sentimentos e bons pensamentos. E será ruim se a gente estiver com sentimentos patológicos de raiva e inveja. O Dr. Kepp também explica que a vibração constitui a essência da existência. Quer dizer, existir implica em estar vibrando, né? E quanto mais nós estamos em sintonia, vibrando de acordo com essa energia essencial cósmica, mais nós gozamos de bem-estar psicofísico e social. E ao contrário, uma conduta assim cheia de inveja, irada, depressiva, desanimada, significa que não estamos vibrando bem de acordo com o que é da natureza, com a energia divina. Um fato interessante é que a física moderna, como o Dr. Kepp mostra nesse livro, se baseia em muitos conceitos invertidos da metafísica grega, mas não se baseia nos princípios corretos. Por exemplo, uma lei da metafísica é a seguinte, que o maior não pode vir do menor, que é sempre algo maior que forma o menor. E, no entanto, a física moderna desenvolveu a teoria do Big Bang, que o Dr. Kepp escreve aqui, que é uma grande ingenuidade, por causa do erro básico em considerar o maior proveniente do menor, ou seja, uma pequena bola de fogo quente e densa que conteria toda a energia do universo. E depois os físicos dizem que através de uma expansão, uma explosão, formou tudo o que existe, né? Então como é que uma bolinha desse tamanho iria formar uma coisa muito mais ampla? Uma outra grande inversão notada pelo Dr. Kepp na física é o conceito de velocidade externa. Albert Einstein mesmo chegou à conclusão que quando um objeto se movimenta a uma velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz, então o tempo vai se contraindo e vai parando, deixando de existir. Dr. Kepp corrige esse conceito dizendo que isso é obtido não através da velocidade externa de um objeto, porque o próprio tempo ele depende da vibração dessa energia que existe no vácuo. Então, por exemplo, o que faz o tempo parar? O que faz o tempo parar é quando a gente aumenta essa vibração interna que constitui nossos pensamentos, nossos corpos. Então a gente não precisa correr para fazer o tempo parar, a gente precisa aumentar nosso nível energético de pensamentos para a gente se livrar desse fator tempo e desse fator espaço. Eu vou procurar dar uma explicação de como o câncer surge, unindo um aspecto da física, da psicologia e da fisiologia. Então olha aqui nesse esquema aqui. Então vejam aqui, por exemplo, se a pessoa tem muita raiva, mesmo que seja inconscientizada, que ela não perceba, ela vai causar um desequilíbrio na aldosterona cortisol da célula, o que provoca um desequilíbrio no sódio e no potássio. Com isso, a célula para de receber energia e ela entra num processo de entropia, se transformando numa célula cancerosa. Um médico sueco chamado Nordström, ele descobriu que se você colocar 2 eletrodos e passar uma corrente aqui, essa célula cancerosa ela morre, ou as células sãs se regeneram, né? Depois de um processo inflamatório que inclusive está associado à remissão espontânea do câncer. Mas veja o seguinte, se você não conscientizar esse problema, você, apenas fazendo isso, você retorna no mesmo ciclo e não consegue sair da doença. Eu gostaria de resumir em palavras simples aquilo que o Alexandre Frascari explicou naquele gráfico, que a pessoa que se conscientiza da raiva, do medo excessivo, da inveja que ele tem, essa conscientização é um fator de energização e dispensa qualquer outro tipo de tratamento, porque essa energia essencial que o Dr. Kepp se referiu, ela aumenta e harmoniza a vibração da célula,
podendo corrigir então toda essa problemática de tumores e outras doenças, inclusive autoimunes. Então é importantíssima para o estudo da psicossomática verdadeira, Dr. Kepp, essas descobertas que o senhor colocou nesse livro. Eu vou pôr aí um quadro de uma termoelétrica, uma usina de produzir eletricidade, para os senhores notarem que o mesmo fenômeno que acontece no mundo material acontece também no mundo espiritual. Quer dizer, o fenômeno que acontece no corpo acontece também na vida espiritual do ser humano. Veja aí a usina. Veja que aí no centro tem a usina inicialmente movimentada aí, essas rodas pelo carvão, né? Lá na Europa, que antigamente era mais assim. E depois que roda, né, aquele eixo, roda uma roda ao redor de ímãs, 4 ímãs geralmente, e aí produz eletricidade. Veja lá, o gerador, né, leva a eletricidade para o transformador, e o transformador para os fios. Agora, o gerador leva ao transformador, que também é uma espécie de gerador. O transformador capta também energia no mundo exterior. Até os fios que levam a eletricidade captam essa energia escalar. E até os fios mesmo dos postes captam essa energia escalar, senão não era possível uma usina, mesmo sendo grande como é aí no sul do Brasil, levar tanta energia para o mundo. Veja esse novo quadro, como explica melhor aí, que esses elementos no centro giram, né? Giram em torno de 2 ímãs, magnetos, né? Como fala aí. Os magnetos é o polo sul e o polo norte. Então, captam o elemento energético do magneto e lança através dos fios. Então, é o que acontece com o ser humano, né? O ser humano capta essa energia no mundo exterior e faz, então, o corpo funcionar. Não é o alimento que causa, vamos dizer, o funcionamento nosso principal. O alimento é como a água, o carvão, compreende? Que dá um impulso inicial. Mas nós vivemos através dessa energia que vem do mundo exterior. Tem um fator muito interessante, que eu primeiro vou pôr aí uma figura que esclarece. Veja aí essa experimentação de Faraday. São praticamente 2 anéis de ferro unidos, mas não através dos fios, né? São unidos pelo barbante ao redor, mas quando põe eletricidade num, o outro também fica elétrico, fica magnético. Então, o que eu quero falar com isso, né? É que o ser humano tem muita influência de um ser sobre o outro, até mesmo os animais. Notem que os animais, os gatos, assim, cachorros, até mesmo cavalo, animal em geral, doméstico, né? Traz muita tranquilidade para o ser humano. Então, muitas pessoas gostam da presença deles, porque eles acalmam. Por que acontece isso? Porque a energia, se não é um animal bravio, evidentemente, a energia deles causa, assim, um bem-estar. O mesmo acontece com o ser humano, né? O ser humano equilibrado traz uma grande calma, assim, no ambiente. Notem que as famílias, geralmente, uma só pessoa segura toda a família. Uma só pessoa pode segurar um grupo enorme de indivíduos neuróticos. E quando aquela pessoa se afasta, então todo aquele grupo entra em convulsões, né? Veja o diapasão, esclarece bem isso. O diapasão usam na música, né, para ver a questão do som. Quando um diapasão soa, o outro, chegando perto, soa igual a ele, porque capta na mesma dimensão desse diapasão. Aí, veja aí. Então, o que acontece nesse caso no ser humano, né? No ser humano, o indivíduo que tem uma energética, principalmente de alto nível, ele então influi
em todos aqueles que se aproximam dele. Então veja essa sentença que eu escrevi. Tudo o que existe é energia divina transformada em criações. Agora, tem uma outra frase que eu gostaria também de completar essa. A essência do ser humano está na energia escalar, divina, que poderá ser negada, omitida ou deturpada, transformando-se em doenças. Por exemplo, se a pessoa tem afeto e ela nega o afeto, ela está rejeitando a energia divina, porque a energia escalar é uma energia correta, a energia autêntica. Então veja o que acontece nesse novo cartaz. 2 tipos de personalidade ou de energia. Uma é a concêntrica, pessoas egoístas, egocêntricas que desejam tirar tudo dos outros para si próprias, criando ambiente desagradável. São as pessoas que a gente pode dizer doentes, neuróticas, com doenças físicas, com doenças sociais, têm dificuldade de trabalhar, etc. Em segundo lugar, A alterocêntrica, pessoas generosas, amigáveis, que desejam ajudar a humanidade, criando ambiente agradável. O primeiro tipo, Bion denominou beta, e o segundo tipo, Bion denominou alfa. então já vou